Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você que toda quarta-feira de manhã está aqui conosco. Você sabe, o programa Livremente tem um compromisso de trazer todas as quartas-feiras aqui, junto com os nossos convidados, que é sempre um pessoal de primeira linha. A ideia é trazer para você esclarecimentos, orientações a respeito da sua saúde mental. E hoje não vai ser diferente. Então, chame aí alguém para estar ouvindo a programação com você, porque o assunto de hoje é um assunto que abrange muitas famílias, não só brasileiras, mas do mundo inteiro, uma questão de saúde pública, social, e nós vamos hoje entender mais um pouquinho como a gente pode fazer para ajudar, colaborar e instruir pessoas ou encaminhar pessoas para uma cura e para um tratamento. Você sabe que aqui no programa nós já abordamos algumas vezes a questão da dependência química. E talvez na sua família, no teu seio familiar, você tenha pessoas que estejam nesse quadro de dependência. Falamos aqui no programa também com relação à codependência emocional que muitos parentes criam com os seus dependentes, né, e familiares, e como essas relações elas se tornam complicadas. Hoje, nós vamos conversar com o pastor Wanderson Rocha, pastor Wanderson Rocha. Ele é pastor da Missão Beneficente Bom Samaritano. E nessa instituição, nessa missão, eles têm um compromisso de resgatar, ressocializar e reenviar pessoas nesse quadro de dependência e, além disso, um tanto quanto outras atividades, né? Ele realiza nesse local, mas isso ele mesmo vai falar. Bom dia, pastor Wanderson, seja muito bem-vindo. Rose, é um prazer, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui, estou à disposição, que quiser falar aí, pode falar, está falando um pouco aí do projeto, é um trabalho gratificante, é um trabalho árduo, mas lidar com vidas, com almas é muito bom. Você pegar pessoas assim, totalmente destruídas pela vida que leva, né, na margem da sociedade, e depois você vê essa vida sendo transformada, indo para a sua família, indo para o seu lar. Isso é gratificante, acho que é um dos melhores trabalhos, né? Lidar com vidas, é muito bom. É um prazer estar aqui, estou à disposição. O que perguntar, estou à disposição para estar aí respondendo. Obrigada, pastor Wanderson. Pastor, a igreja, né, cristã, ela tem, assim, algumas delas e algumas instituições têm já uma característica do centro de recuperação. Então, tem igrejas que têm lá uma casa separada, e aí tem aquelas atividades para aquela pessoa que fica lá, né, internada, eu não sei se seria o termo internado, seria esse o termo, né? Ou recluso, enfim. Então, a igreja ela tem esse papel muito importante e, muitas vezes, vive realmente das doações e das ofertas. Me diz uma coisa, a Missão Beneficente Bom Samaritano tem esse propósito também? Lá na sua instituição é um centro de recuperação? Como é que é isso? É para homem, para mulher, para misto? Como funciona a sua instituição? Deixa eu falar para a senhora como que tudo aconteceu. Eu, outrora, também vivi assim, na margem da sociedade, e um dia vi uns irmãos procurando, falando, né, do amor de Deus, e eu pedi para me levar para um local que eu pudesse ficar um tempo lá buscando.
mas que seria um lugar bom, porque as coisas que eu tinha na rua dava para me confortar, eu tinha as coisas, mas eu queria um lugar que era para oração, para me buscar, para me libertar mesmo. E esses irmãos me levaram. Eu fiquei lá um tempo, depois vim embora. Pedi a Deus um lugar, e hoje, pelo incrível que pareça, hoje eu tenho esse lugar. Eu comecei a falar, comecei a pegar as pessoas, comecei na minha casa. Aí botei um, consegui tratar, botei outro, consegui tratar. Assim, eu tenho dois, hoje eu tenho 3 filhos, né? Mas antes eu tinha uma, depois eu fui tendo outra. Mas tudo isso começou dentro da minha casa. Comecei colocando na minha casa. Só que fiz um trabalho de levar 200 quentinhas, 400 pães todo mês com as equipes das igrejas, sempre me ajudando a entender o trabalho que eu faço. Aí eu levava eles para o centro de recuperação. E chegava lá, eu não entendia por que eles saíam. Eu falava, por que você saiu? Ah, porque eu não posso jogar um videogame, porque eu não posso ganhar televisão, porque eu tenho que ficar de blusão. Isso ali foi tudo, eu fui pegando aquilo ali, só que cada um dos seus centros, ele tem a sua regra, norma. Como lá na R3, na MIBS também tem a regra e normas. E eu fui pegando aquilo ali. Os erros deles eu não quis cometer. Eu fui aprendendo. E dali eu ganhei um espaço todo quebrado, fui reformando, aí comecei com 6. Fui devagarzinho. Hoje eu tenho uma capacidade assim de botar 20, só que eu tô com hoje 17. E lá nesse espaço, a gente é mantido por pessoas simples, por pessoas humildes, pessoas que ajudam. E a gente lá tem uma programação que ajude, né? Que ajude eles a se recuperar. Uma regra, uma norma, mas nada difícil, nada impossível. E graças a Deus, no começo, foi uma porcentagem muito ruim de cura, de eles saírem dali ressocializados. Talvez por causa da minha inexperiência, porque eu tinha colocado as pessoas na minha casa, mas eu não sabia como era lidar, tá, com aquelas pessoas ali. E hoje eu já tenho uma porcentagem muito grande de pessoas curadas, de pessoas que saem de lá, entregue à sociedade, ali ganha, né? E com o tempo comecei na época que era o R3, resgatando, socializando e reenviando, eu ganhei a MIBS. A MIBS ela tem 20 anos, é do pastor amigo meu pastor, Eduardo Fernando. Ele viu, cara, esse aí é a tua cara, esse trabalho está parado aqui, você consegue fazer isso tudo, porque você, além de você ser um centro de recuperação, você consegue atender as comunidades. Porque eu vou falar aqui, não sei se eu posso já falar tudo, porque senão eu me esqueço, se ela permitir. Eu vou pedir só, eu vou só fazer um parênteses, o seguinte, porque o senhor falou algo muito interessante, assim, que no centro de recuperação, alguns, né, não se adaptaram por conta de uma certa rigidez. Isso. É característica do centro de recuperação em geral, tá? Pela sua experiência, é característica do centro de recuperação em geral das igrejas levar essa pessoa a uma conversão, meio que a pessoa fica obrigada a se converter ou a se, como é que se diz? A se condicionar àquelas regras? Como é que é isso? Então, a maioria, ela trabalha com essa forma, né? É igual lá eu tenho o caso do Ronaldo. O Ronaldo, ele veio da Paraíba e ficou na Amaral Peixoto, na rua. E a gente tem uma norma de oração, só que a gente não obriga ninguém a orar. Ele ficava sentado, enquanto todo mundo estava orando, ele ficava sentado. Na madrugada, ele ficava ali, mas não orava, não sabia orar, não sabia nada. E a gente não vai obrigar, porque nada obrigado é bom. Nada obrigado é bom, né? E então ali, hoje, ele já se adaptou, hoje ele já aceitou isso dentro dele, voluntário. Hoje ele é um garoto que assim, é o meu segundo lá, é o que olha, é o que cuida. Hoje ele trabalha, entendeu? Ele trabalha, carteira assinada, mas ele tem a casa dele, que eu dei um terreno para ele, ele fez a casinha dele, só que ele não quer ir para a casa dele, ele prefere ficar lá no R3, ele prefere ficar na instituição. E assim, a maioria faz isso. Bota os pessoal para ir para a rua, para vender, e coisa que a gente lá,
esses erros, como eu tenho um ditado, que o inteligente ele aprende com os seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Então, eu aprendo com o erro dos outros. Eu falo, não posso, porque a minha intenção não é botar ninguém para trabalhar, para vender as coisas, porque se ele não pode lidar com o dinheiro, como é que eu vou botar eles para lidar com o dinheiro? Que se o dinheiro é a queda deles, se eles meter a mão. Então, lá a gente não bota ninguém para pedir dinheiro na rua, a gente não bota ninguém para vender nada na rua. Aqueles que estão aptos a trabalhar, eles vão para os seus trabalhos e eles têm um pagamento deles, eles fazem o que querem, entendeu? Eles mandam para a família, eles compram as coisinhas deles lá para eles vestir a roupa dele. Então, eu deixo muito à vontade, entendeu? Porque eu até falo com as pessoas que estão envolvidas, o dia que eu morrer, não deixa isso virar um comércio, não deixa isso virar uma prática de botar eles para trabalhar, porque eles não têm que trabalhar, eles têm que se recuperar, porque, para mim, é uma honra, é uma glória eu ver uma pessoa sendo liberta. Você vai me dar 1 milhão, eu vou gastar aqueles 1 milhão, vai acabar uma hora. Quantas pessoas milionárias não acabou com o seu dinheiro? Mas agora, através de uma vida liberta, eu vou conseguir ganhar muitas vidas através daquelas vidas. Como hoje aí eu tenho um montão de pessoas aí libertas, graças a esse trabalho. Então, isso para mim é gratificante, eu poder deitar e falar, poxa, eu ajudei alguém hoje. Alguém hoje tá feliz, hoje tem alguém aí restituído com a sua casa, com a sua família. Então, não tem dinheiro que pague isso, entendeu? A maioria faz isso. Então, um diferencial então do seu trabalho, da sua instituição, é justamente essa questão de manter essa dignidade, né? Não tendo esse perfil, talvez, de uma certa forma, que possa parecer exploração, porque aqui eu não quero colocar nenhuma palavra que seja ofensiva, porque temos que respeitar todos os trabalhos, mas realmente sim, é verdade. Eu mesma, aqui no bairro onde eu moro, volta e meia tem alguns rapazes que estão no semáforo, né? Na parada, no sinal, e pedindo. Eu normalmente colaboro, às vezes já aconteceu de estar em ônibus, condução, trem, e aí passa aqueles rapazes pedindo, né, colaboração, eles sempre dão um panfleto, telefone da instituição. Então, eu nunca questionei se é ou se não é. E, na medida do possível, sempre colaborei, como já vi muitas pessoas colaborando, porque o trabalho, né, dessas igrejas, tirando esses questionamentos, erros, ou eficácia ou não, que aqui não vem ao caso, ainda assim é um trabalho de resgate, ainda assim é um trabalho que alguns se adaptam, outros nem tanto. Mas a forma que o senhor trabalha, a forma que o senhor está fazendo, é uma forma a mais de alcançar aqueles que não se adaptam no outro regime ou no outro estilo, né? Então, no seu caso, na sua instituição, não chega a ser um centro de recuperação, mas eles ficam em reclusos, internados, ou eles podem sair e entrar? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica? Vou falar para a senhora lá como é que é. A gente tem lá os terapeutas, que é o André Ossi, Josué, Eduardo e Fernando. A gente tem um médico, Marquinhos, tudo voluntário. Tem a doutora Bruna, que é dentista. A gente tem muitas pessoas ali envolvidas para ajudar. Mas a dinâmica lá é 7 horas da manhã. Vamos começar às 7 da manhã, acorda a alvorada. Eu digo alvorada, antigamente era às 7. Eles assinam como 7, só que aí eu deixei, aí eles acordam às 8 horas. Aí, mas na assinatura lá eles têm que acordar às 7. Só que eu boto para acordar às 8, que eu vejo que não tem muita necessidade. Aí eles acordam às 8, arruma a sua cama, pega sua escova de dente, seu sabonete, vai tomar um banho. E vamos agradecer ao Senhor pelo dia, pela noite, pela madrugada, por tudo que aconteceu em nossa vida, nós entregar esse dia ao Senhor. Nós ora, busca, ali nós não obriga ninguém, mas está ali, a gente está seguindo a regra, sabendo que ali é um lugar religioso, sem obrigação. Aí a gente está ali buscando, quando dá 8h30, nós tomamos um café, 9 horas nós tomamos um café, já pronto para a laboterapia. Eu digo que é gratidão, porque é um sítio
E eles não podem ficar parados, porque se eles ficar parados, eles vão ficar pensando. Então, ali, cada um sabe o que vai fazer. Um vai para a capina, outro vai molhar, vai regar, vai cuidar da horta, outro vai fazer uma luz, outro vai cozinhar. E quando dá... Quando dá 11h40, é porque ligou aqui, é que ligaram aqui. Quando dá 11h40, eles para a laboterapia, gratidão, e vai orar, agradecer a Deus. Acho que é a fé, porque, como eu falei, a gente não pede nada na rua, a bênção nos alcança, ela chega até nós. Aí a gente tem que orar por quem? Pela vida dessas pessoas que nem conhecem a gente, que deixa de comprar. Você vai botar aí 1 quilo de arroz a R$15, deixa de comprar um sorvete, algo para sua casa, para o seu filho. Nem conhece a gente, sabe nem quem nós somos. Então, a gente é uma forma de retribuir, agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, para que não deixe de faltar na casa delas, para que Deus venha abrir as portas. Aí a gente ora por essas vidas, a gente diz a oração dos mantenedores, dessas pessoas que ajudam a manter aquilo ali. Aí a gente ora, meio-dia a gente almoça, quando acaba, aí quando vê o almoço a gente descansar. Quando dá 2 horas a gente retorna e ali ora de novo, agradecendo a Deus para que Deus venha guardar na laboterapia, para que não venha ter nenhum acidente, para que Deus venha abençoar e venha enviar. Aí a gente volta lá, 2h30, vai para a laboterapia, começa a agitar as coisas. Quando dá 5 horas, 4h40, a gente para tudo. Aí um vai tomar um banho, aí ali começa, às vezes, um lazerzinho, que eles ficam brincando, outros vai ler uma palavra, outros vai jogar um dominó, outros vai jogar um videogame, outros vai jogar dama, outros vai ver televisão na internet, ver outros vai ver um filme, porque está toda hora me ligando aqui, outro vai ver um negócio na programação lá. Aí quando dá 5h30, toma um café. Depois do café, a gente só aguarda a janta, aí fica nesse lazer. Aí acabou o lazer, janta 9 horas. 9h30 a gente tira um relógio de oração. Aqueles que podem orar, aqueles que querem orar, eles oram. Aí tira um relógio de oração. Começa através de 11, começa a partir das 11 horas. Aí vai 11, meia-noite, 1, aí vai até às 7. Um acordando o outro, né? E dali volta de novo a rotina. Isso aí é de segunda a segunda de oração, mas a atividade é de segunda a sexta, laboterapia. Sábado e domingo é tranquilo. Aí sábado e domingo é visita. Antigamente eu deixava eles com o telefone. Família trazer telefone, deixar eles com o telefone, só que não estava adiantando. Para mim seria bom, porque eu posso ter telefone, porque eles não podem. Só que assim, eu já sei usar, eu já sei mexer, então estava atrapalhando, estava fazendo eles voltar, porque estava tendo contato com as amizades lá de fora, com as pessoas que ele tinha lá de fora. Então, eu cortei os telefones, aí só pode ter telefone, aí deixava telefonar uma vez no domingo, aí eu cortei também. Tudo assim, o que eu vejo que atrapalha eles, eu corto, porque eu não quero que atrapalhe eles, eu quero que eles saiam de lá restituído, restaurado, para poder ter uma nova vida. Aí, agora é só uma vez no mês, entendeu? Mas, assim, ele não fica recluso, por causa de que vira e mexe. A gente tem um sítio lá que... Agora eu moro aqui na Ilha de Guaratiba. Aí a gente tem um sítio lá que minha mãe mora lá, aí eu boto eles para tomar banho na piscina, a gente faz um churrasco, assim, não é toda vez, porque às vezes tem pessoa que fala, pô, mas vocês precisam porque vocês fazem churrasco. Aí eu digo, pô, mas a gente também não está fazendo churrasco toda vez. Pô, mas aí é muito debate da cabeça do ser humano, mas você não tem que estar comendo churrasco. Pô, mas você não come churrasco também, você não come todo dia. Então, quando der para a gente, quando alguém ajuda a gente tem, é um direito nosso também. Então, a gente come ali, a gente só não expõe isso nas redes sociais por causa dessa mentalidade, entendeu? Porque acho que nós está ali, que a gente tem que ser aquilo ali. Então, assim, a gente vai vivendo. Tem a piscina. Esse dia mesmo, no sábado, na sexta-feira, eu peguei 2 para nós falar do amor de Deus, assim, 2 que já acostumados, trabalharam e depois
a gente vindo embora, a gente fomos comer algo. Fomos parar no restaurante para comer. Aí estava cantando lá a música, estava até cantando a música da Ana Carolina, de Djavan. Aí, pô, pastor, esse ambiente aí, pode? Eu falei, cara, tá te incomodando? Esse aqui é o lugar para vocês, cara, trazer a família de vocês. Vocês têm que curtir isso aí, não é porque vocês são da igreja, você não vai deixar de ouvir uma música linda, uma música gostosa. Olha a música, olha a letra da música. Às vezes tem uma música que é gosto, mas não tem nada a ver com as letras. Olha a letra. Aí a Ana Carolina cantando, então a gente fala, pô, pastor, eu gosto do senhor porque o senhor é mente aberta, o senhor é bem diferente, o senhor não leva nada rígido. Eu falei, não, o que eu quero é vocês libertos, o que eu quero é vocês restituídos com a família de vocês, entendeu? Então, assim, é um trabalho gratificante, é um trabalho muito bom, muito bom. Então, ele não fica lá, ele não fica... Agora mesmo, terça-feira que vem, aí vão pescar, a gente vamos sair para pescar, para poder ficar lá à noite, passar a noite lá pescando, vira e mexe, a gente sai para a praia. É uma loucura. Se olhar a rede social, vai ver lá que vai falar operação. Então, eles têm atividade habitual de segunda a sexta, né, com atividades dentro da instituição, isso. Mas o senhor também proporciona, com o grupo, alguns momentos de lazer e alguns momentos também fora, né? Então, eles não ficam necessariamente reclusos, né, o tempo todo. E eu acredito, aí o senhor pode talvez falar melhor, que é uma dúvida de nós, assim, nós que eu digo assim, pessoas leigas ou que não têm uma parentela ou que não vivem essa situação, né, de dependência química, de álcool, seja lá o que for. Uma pessoa que ela faz o uso ou o consumo de drogas, entre aspas, né, pastor? Ela está na rua, ela está... É como se ela não está livre, mas ela tem aquela sensação de que ninguém prende ela, ou que ninguém manda nela, ou que ninguém controla ela. Então, eu imagino que quando você pega uma pessoa nessa situação e leva ela para um local e, como é que se diz? Essa droga que tem limite, tem regra. Começa talvez a pressionar regras muito rígidas. Acho que é mais difícil de você convencer que aquela pessoa até precisa de ajuda. Ela até dispensa a tua ajuda. Ou eu estou errada, ou é mais ou menos assim mesmo? Não, a senhora está certa, porque muitos, graças a Deus, chegam lá, eles às vezes têm desculpa, né? Porque tem outros que, assim, a pessoa fica na casa, não faz nada, e assim, não evolui nada, não melhora em nada, não, entendeu? Não consegue evoluir. Então, lá a gente consegue trazer isso para eles, porque a vida é feita de regra, de norma. Eu vivo regra, a senhora, doutora, a senhora vive regras. A senhora não pode quebrar essa regra, e a senhora sabe se quebrar pode trazer uma consequência. Eu mostro isso para eles, que eles também, mesmo na rua, eles querendo quebrar a regra, eles sabem que tem consequência quando eles quebram a regra, que eles também vivem regra. Ele não pode mexer nas coisas dos outros. Eu explico tudo isso aí. Ele não pode pegar o que é dos outros, ele não pode sair na rua, mexer com mulher, pegar, agarrar, que é tudo uma regra. A nossa vida é uma regra. A gente tem que saber controlar e conduzir ela na melhor maneira, entendeu? Eu explico isso para eles. Entendi. E com relação aos outros tratamentos, né? O tratamento terapêutico. Como é que fica isso durante a semana? É intercalado as consultas, as terapias? Dentro dessa atividade semanal, ela tem, então, um tempo que seria reservado à terapia ou a um tratamento médico ou psicoterapêutico? A prioridade é a melhoria. Eles só estão fazendo a laboterapia gratidão ali, porque não tem mais. Quando tem o doutor André, quando ele pode atender, a gente para tudo para ele poder atender. Sempre que for melhoria para a gente, para ele lá, eu paro tudo, porque
é melhoria, o que ajuda, o que for ajudar, o que for agregar é prioridade, entendeu? A gente quebra, não tem, a gente para os trabalhos, a gente, o doutor André atende às vezes na segunda, mas sabe como é que a vida dele é corrida? Ele atende na quarta, e a gente para, seja o que for, a prioridade é aquilo ali, entendeu? Porque isso é bom para a gente. E dentro dos processos terapêuticos, além do tratamento, né, com o doutor André Orsi, gente, ele está citando aí o André Orsi, ele é um hipnoterapeuta e já esteve aqui várias vezes. Se você for lá nas minhas redes sociais e procurar lá pelo nome do André Rossi os programas gravados, você vai achar pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Nós tivemos a oportunidade de estar junto e ele esteve aqui já na programação. Além, então, do tratamento, né, que o doutor Orsi, que é hipnólogo, faz lá com os rapazes, tem outras terapias ou outros terapeutas que colaboram e ajudam? Tem o Josué, tem o Fernando, tem o Eduardo, entendeu? É uma rotina ali, não para. Todo dia tem atendimento. Maravilha. Deixa eu dar só um intervalinho aqui. Ó, você aí, querido ouvinte, não sai daí, não. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos, gente, conversando com o pastor Wanderson Rocha. Ele é pastor da Missão Beneficente Bom Samaritano. E do R3, que é Resgatando, Ressocializando e Reenviando. Então, é Missão Beneficente Bom Samaritano R3. E aí, no primeiro bloco, o pastor Wanderson explicou para a gente como é o trabalho lá na instituição, falou a respeito do diferencial que tem a instituição lá, da forma de trabalho diferente com relação a outros, né, centros de recuperação. Normalmente, centro de recuperação, a pessoa fica completamente reclusa, a pessoa, muitas vezes, fica sem visita, às vezes a pessoa é levada à rua para poder pedir ajuda, e aí o pastor Vance estava dizendo que esse era o diferencial, porque também lá tem alguns momentos de lazer, apesar das regras, né, e do cumprimento de uma atividade diária, o diferencial desse trabalho dele estaria numa certa leveza, numa flexibilidade para não perder essa pessoa que está em tratamento. Pastor Wanderson, e quem encaminha essa pessoa? O senhor tem uma vaga, está com uma vaga disponível, por exemplo, uma vaga disponível na sua instituição. Ela é só para homem, só para mulher? Como é que é atualmente o seu atendimento? O que acontece? Muitas das vezes a gente recebe de parceiros de igreja que nos ajudam com alimento não perecível, mas a maioria das vezes também a gente aceita de pessoas anônimas, pessoas que, pastor, eu vi aqui, sei que o teu trabalho é igual a gente está falando aqui, está conversando, as pessoas vão ligar para a senhora, só tem o número do pastor Wanderson, porque eu queria levar o meu sobrinho, eu queria levar um vizinho, tem como me dar o número dele para me poder entrar em contato? Então as pessoas entram em contato assim. E ali a gente aceita essa pessoa, a gente recebe ela, a gente às vezes não dá para aceitar porque eu não posso passar o limite, lá é só de homem, mas assim, eu estou orando a Deus, eu estou com espaço, estou totalmente montado já em Magé, o pastor me deixou à minha disposição a hora que eu quiser, só que eu também, devido, como eu falei, a gente não tem renda, a gente não bota ninguém para pedir dinheiro na rua, a gente não tem um recurso assim de governo, a gente eu costumo dizer que é a oferta da viúva, acho que todo mundo sabe, muitos daqueles que não entendem também a Bíblia, mas já ouvi falar da oferta da viúva, de pessoas que são simples, humildes, que nos ajudam, e com essa ajuda não tem como eu sair abrindo de mulher agora, estou esperando,
pedindo sinal a Deus, pedindo Deus para estar nos ajudando, para estar nos reforçando no R3, para poder estar mandando para lá, para abrigo de mulher, porque o de mulher também está tendo muita demanda, muito pedido, as pessoas me ligam muito, porque o que está assim de mulher não está no gibi em poucos centros de recuperação de mulher. Eu já venho estudando há muito tempo sobre o centro de mulher, porque eu sei que é um trabalho difícil, mas eu tenho minha esposa, que é a pastora, eu tenho uma pastora minha amiga, eu tenho uma coordenadora, que é a Cláudia Cabral, eu explico isso para elas, porque às vezes a gente vai pegar a mulher às vezes vai estar grávida, às vezes nem sabe, a gente está tudo... Por isso que a gente está querendo montar primeiro essa estrutura para poder depois tá recebendo, tá abrindo esse ano de recuperação. Mas quanto a isso, a gente só está no de homem, entendeu? Entendi. Mas em breve teremos de mulher, em nome de Jesus. E no caso da sua instituição, a pessoa fica um tempo sem visita, porque normalmente em outros centros de recuperação a pessoa vai ficar um mês sem visita, vai ficar 2 meses, 3 meses sem visita. Se sim ou não, por que se proíbe por um espaço de tempo a pessoa ficar sem visita? É um tipo de punição ou isso tem a ver com uma estratégia dentro do processo de restauração dessa pessoa? Eu vou falar para a senhora, doutora Mônica, é restrição, e se no meu caso, se eu pudesse, é porque eu não posso, não dá, não tem como, isso aí é uma regra, eu até proibiria a visita, porque, não, mas família ajuda, só atrapalha. A maioria das famílias só atrapalha. Por quê? Porque elas trazem notícias da rua e, às vezes, ela viu um rapaz gordo porque ele chega de uma forma, daqui a pouco ele está ali forte, então ela acha na cabeça dela que ele já está pronto para ir para casa, que ele já está bom para ir para trabalhar. Aí que ela chega lá na instituição e começa a dizer, estou passando necessidade, estou passando sufoco, você tem que vir embora, você já está bom, só que acaba trazendo essa confusão na mente e a pessoa acaba indo embora e depois a maioria dos problemas que eu tenho é com família. Eu tenho umas pessoas lá que estão lá, que não tem visita, que não me dá trabalho nenhum, mas a maioria que tem visita, sempre eu tenho que estar assim, ajudando, conversando. Agora mesmo eu já cortei, para a senhora ver que eu cortei. O que eu abro, às vezes eu abro uma sessão para eles poderem ver que eles conseguem, que eles são capazes, mas ao mesmo tempo eles se perdem, eles se desnublam. Esses dias mesmo eu abri uma sessão, há 3 meses você vai para a tua casa, fica sábado e domingo, depois você vem, outro mês você vai de novo, ver se você tem uma caída, você avisa, você fala. E nisso eu fui fazendo isso, só que acontece, eu fui perdendo, porque eles também se deslumbram. A família começa, não, já está bom, já está tudo bom, e ela vem te ajudar, não, vá para lá, quando você estiver pronto, não, você vem. E ele bota na mente deles assim, não, eu estou bom, eu vou ficar só em casa. E chega lá, porque ele está acostumado a comer, beber e dormir, sem pagar nada, sem esforço, só que ele sabe que quando ele chegar em casa ele vai ter uma obrigação, ele vai ser mais uma despesa para a família. Então a família vai ficar ali só 1 semana, 2 semanas, depois vai começar a jogar na cara. Vai trabalhar, o que acontece? Vai trabalhar, lugar de vagabundo é na cadeia, começa a jogar. Isso tudo eu estou falando porque eu ganho esse relato quando eles voltam. E aí, pô, pastor, achei que estava legal, mas aí começou a família botar na minha cabeça que eu tinha que trabalhar, eu fui trabalhar e peguei o dinheiro, caí, tanta revolta. Aí o que eu fiz agora? Eu cortei isso daí de eles ir em casa, porque isso seria para mim seria bom, porque eu não quero que eles fiquem lá o resto da vida. Eu quero que eles se ressocializem. Então, o que for para ressocializar eles, eu vou usar essas armas, eu vou usar esses mecanismos. Só que não foi bom. Aí o que eu fiz, cortei. Eu cortei, mas tudo isso, como eu estou falando, é a família. A família, ela atrapalha muito, 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 muito. Só não tem noção como atrapalha, mas pastor, mas é uma família, eles precisam ver. Não, ele não... Eu falo isso para eles lá, doutor. Eles ficam o dia todo, eles ficam 1 ano sem ver a família, eles ficam jogados na rua, a família não está nem aí. Mas quando chega lá, vê a família começa a ligar, começa a procurar, e assim, até difícil que não ajuda. Muitas das vezes a gente quer ajuda com um pouco que a gente ganha, a gente ajuda porque a gente vê a situação da família, a gente manda a cesta básica, deixa ele aqui, que a gente vai manter a senhora lá.
mas quando tem família, atrapalha muito. Se eu pudesse cortar laço por família, eu cortaria, entendeu? Porque ele não liga para a família boa. Eu vou pegar um gancho. Isso aqui, mas é a experiência minha que eu já estou tendo. Não, o senhor, a mim, não assusta o que está falando. E aí eu vou até vou fazer um gancho aqui, abrir um parênteses dentro, em cima dessa tua fala, porque nós já falamos aqui já trouxemos aqui esse tema de dependência química e da codependência que a família gera. E é unânime, tá? O pastor Wanderson, todos os profissionais de saúde mental que eu já trouxe aqui no programa para falar a respeito de dependência química, falam exatamente isso, que a família acaba colaborando, tem um que acaba facilitando, tem um que passa a mão na cabeça, tem um que vai acabar dando o dinheiro. Então, para ele não roubar, eu vou dar o dinheiro para ele se drogar. Para ele não roubar os outros na rua, é melhor que eu dê, então, o negocinho dele lá para ele usar, pelo menos ele vai ficar calmo, ele vai ficar tranquilo. Mas está dentro de casa, deixa ele dentro. Melhor ele fazer dentro de casa do que estar na rua. Então, a família, muitas vezes, ela tem aquele conceito de que está ajudando, colaborando, mas a família ela acaba também se tornando refém. E você aí, querido ouvinte, que está nos ouvindo aqui agora, entenda que essa dinâmica complexa, porque o dependente químico é um doente. A pessoa que está numa dependência química, a pessoa que está num alcoolismo, seja qual for o tipo de droga ou entorpecente que ela faz uso, é uma pessoa doente e acaba adoecendo a família. E o reflexo disso é exatamente isso aí que o pastor Wanderson está trazendo para nós, que acaba que a família não ajuda, a família atrapalha, assim como também a família vai atrapalhar na questão dessa codependência. Mas, pastor Wanderson, no caso, então, da sua instituição, a família não tem um acompanhamento em paralelo, não, né? Por exemplo, ele está num tratamento aqui, ele tem ele tem uma terapia aqui, então nós vamos tirar um dia da semana para fazer a terapia com a família, para poder também fazer um trabalho com a família. Como é que é isso? Tem um trabalho de conscientização para a família aí dos seus internos? Então, a gente muitas das vezes pede para... A gente tenta conversar, eu mesmo, porque assim, é uma instituição que ela tem pouco mecanismo, tem pouca, vamos dizer assim, pessoas para ajudar. Então, eu que tenho que ficar ligando, conversando com a família, como é que a senhora está, evita tá tendo certas conversas com ele, evita isso, porque senão a gente acaba se perdendo, e é muito difícil você botar até uma pessoa para acompanhar a família, porque a família mora numa comunidade, e a maioria das famílias, às vezes, é esposa. Eu tenho vários casos lá, que as esposas tudo também bebe, escuta, assim, faz aquilo tudo que atrapalha ele na sua rotina em casa, entendeu? Eu já tive também caso lá de famílias levando cigarro lá para eles, não, que tem que só um cigarrinho. Então atrapalha tudo. E hoje o cara está jogado. Às vezes eu fico assim, dói meu coração, porque às vezes é um cara bom que quer lutar, mas a família atrapalha. Às vezes eu não recebo porque já passou lá 3 vezes e as 3 vezes a família já atrapalhou. Então, para lidar com a família, é muito difícil de acompanhar. Então, mesmo aquelas que pode eu converso, não leva dinheiro, não pode entrar dinheiro, não fica com conversa lá de fora, que fulano está envolvido, que cicrano morreu, que Bertano... Evita estar tendo essas conversas, porque é quem não pode fazer nada. O que ele tem que fazer aqui é agora se recuperar. Só não pensa que ele está aqui 6, 4 meses, que ele está recuperado, não. Ele precisa se recuperar a cada dia mais. Então, só evita estar trazendo essas negatividades para ele. Então, eu mesmo, às vezes, a minha esposa, às vezes tem a coordenadora lá, Cláudia Cabral, ela também dá assistência assim, à família, mas do nosso jeito ali, da nossa forma, porque é muito difícil, muito. O senhor falou aí a respeito de 4, 6 meses.
qual é o tempo, em média, que cada interno fica na instituição? Pela sua experiência, um tempo mínimo, pelo menos para dizer assim, que a pessoa talvez já consiga vencer. Porque é uma doença, a gente fala de cura, mas, na verdade, ele não pode ter, de qualquer forma, recaída, né? Ele pode ter uma recaída a qualquer momento. Pela sua experiência, pastor Wanderson, quanto tempo, assim, nessa abstinência, ele consegue, de repente, conseguir passar um tempo lá e sair e alcançar essa ressocialização, né? Como é o slogan do R3, né? Resgatar, ressocializar e reenviar. Como em quanto tempo essas etapas elas se concretizam, o seu trabalho se concretiza? O que acontece? Varia muito, porque é a experiência cada dia. A senhora vai ter outras pessoas que vão passar aqui, médicos, doutores, que entendem, que trabalham com isso, e ele vai falar a mesma coisa. Varia muito. Às vezes a gente não pode falar, não, por 9 meses, quero eu que eles fiquem lá 9 meses, 10 meses, para eles poderem ficar mais tranquilo. Mas também isso não quer dizer que eles vão sair e vão estar livres, não vão mais usar. Eu já tive caso lá de pessoas, o meu vizinho lá do R3, da comunidade, ele ficava caído, nós pegávamos ele no chão, bêbado, drogado, com o nariz todo sujo de cocaína. E eu fui no trabalho dele, eu falei, me dá um mês para ele ficar comigo, deixa ele ficar comigo um mês. Não arrancou-lhe o salário, porque ele precisa pagar para a família dele, ajudar a família. O patrão dele foi e deixou. Ele ficou lá 15 dias, 2 semanas. Eu perguntei à senhora, até hoje, ele não usa mais. Até hoje, 15 dias. Mas eu também já tive caso lá de pessoas ficar 2 anos. 2 anos, assim, que eu digo, ficou 9 meses, 1 ano ali, depois alugou uma casa, e depois ali ficou 2 anos assim, limpo, sem fazer nada, depois 2 anos caiu, está lá de novo com a gente. Ele, não, pastor, eu consegui ficar 2 anos limpo, eu fui cair por causa da pandemia, eu não podia entrar aqui, não podia estar envolvido aí com o senhor e acabei caindo. Então, assim, varia muito. É muito complexo, é muito difícil eu estar falando assim, não, fica lá 9 meses, acabou. Não, ela nunca acaba, é igual a diabetes, você sempre tem que estar controlando. A tua diabetes, se você comer muito açúcar, já era. Então, assim, não pode usar. Você tem que botar na mente que não pode usar, entendeu? É uma doença. Como a gente dizer que tem uma doença que não tem cura, mas se você se cuidar, vai sobreviver. Se você não se cuidar, vai se matar. Mas se você se cuidar, você vai sobreviver e vai ter qualidade de vida. E aí aquela doença, você não vai ter os efeitos, né? Os sintomas daquela doença. Agora, pastor, a pessoa fica lá 9 meses, pelo que eu entendi, 9 meses até 1 ano seria talvez um prazo bom, legal, até para a pessoa ficar. Como esse acompanhamento? Tem um acompanhamento depois que a pessoa tem alta ou sai? Vocês ficam ainda alguns meses de olho naquela pessoa? Como é assim? Como é deixar essa pessoa aí e até onde vai a visão assim da instituição nessa pessoa depois desse período de internação? Eles são nossos xodó, eles não conseguem nos largar, eles saem, aí depois quer ficar indo lá, passar o final de semana com a gente, e a gente fica ligando no telefone, mas já está 1 ano e pouco fora, mas não perde o contato, eles ficam ali, sábado mesmo, agora a gente estava no videoconferência com o Diogo, um jovem muito abençoado, que nos ajudou muito. Aí ele, pastor, estou trabalhando de segunda a sábado, estou doido para ir aí, eu quero poder estar passando o final de semana aí. Então, assim, a gente sempre tem um acompanhamento, a gente sempre acompanha. Eu tenho o Jefferson, ele veio da Bahia andando, ele falou que Deus mostrou esse lugar para ele, que era para ele ir para lá. E hoje o Jefferson, ele é um empresário, mestre de obra, ele tem uma empresa de obra, é um empresário, ele tem a empresa, chegou lá assim, cabeludo, barbudo, as pessoas dizem cracudo, mas é uma palavra muito feia, eles não são cracudos, eles não nasceram assim. Então, a senhora vê o Jefferson, chegou lá sem identidade,
a gente começou a tirar a identidade deles, que a gente tira os documentos todos, não de uma vez quando ele chega, a gente dá um prazo, 3 meses ficou bom, a gente já começa a tirar tudo, até a habilitação, às vezes da pessoa que perdeu, e a gente paga para pegar de novo aquela habilitação. Então o Jefferson chegou lá, barbudo, cabeludo. Hoje o Jefferson ele tem 2 carros, é empresário, ajuda lá, às vezes, manda lá, às vezes faz um churrasco, vai para lá para ficar com a gente lá, leva a família lá, a esposa dele ama, ele não tinha ninguém, ele casou, tem a esposa, tem uma filha linda, mas ele não perde o contato. Eu tenho o Wilson, eu tenho tanta gente assim que tem contato lá, ele não sai, ele não larga a gente, não. Eu tenho o Luciano, que umas 3, 4 vezes nós conseguiu, e ele foi e comprou a casa do lado. Ele comprou a casa do lado da instituição. Ele está até em outra igreja, que é do amigo meu, do pastor Ney. Mas ele é o nosso amigo, ele está lá do nosso lado, vira e mexe, precisa ver de uma ajuda, a gente está sempre ali. Então, a maioria também aluga casa lá de fora, perto, porque ele não consegue largar a gente. Ele fala que, enquanto estiver conectado, dá mais força a eles a não cair, ele não consegue cair, entendeu? Então, é muita gente, se eu for falar aqui, já era. E é bom. Não, e é bacana porque a gente entende que gera um vínculo, né? Porque, afinal de contas, você passar 6 meses ou até um ano em companhia de outras pessoas, aquilo vai se tornar sua família, vai se tornar sua tribo, vai se tornar o seu referencial. Então, é natural que essas pessoas façam, né, da instituição esse referencial. Eles são meus amigos, doutora. É só assim, eu não sei se tem tempo para me contar algo aqui. Pode falar. Tempo, vou falar para a senhora. Eles são meus amigos, eles são meus filhos, eles são meus irmãos, ensino eles a ser amigo. Ali tem história, aquilo ali tem uma história que a gente vai aprendendo cada dia mais. Eu fico uma semana com a minha família e fico uma semana com eles. Eu durmo lá com eles lá. Isso daí é um diferencial que eles falam. Eu como a comida deles. Eu sento na mesa com eles. É porque eles passam por um mar de 30 centros de recuperação. Eles falam, pastor, isso é incrível, isso aí a gente não vê em outro lugar, mas cada um tem sua regra. Não é que isso lá é errado, é porque o pastor de lá se decepcionou muito, porque você não é mil maravilha, não é mar de rosa o centro de recuperação. Você tem muita decepção, você tem muitas ingratidão, mas só que eu não espero nada, eles só vão ser gratos comigo se eu esperar algo deles. Então, não espero nada deles de bom, assim, de eles me agradecer. Não, eu não estou fazendo para que eles venham me agradar, não. Então, assim, os outros tiveram muita decepção e não sabem lidar. E isso tudo, eles falam, pastor, aqui é um referencial, aqui é diferente, aqui o senhor conversa, o senhor senta, o senhor come, o senhor brinca, o senhor está ali com a gente. Eu vou falar para a senhora, eu com 8 meses de R3, né? Aberto, eu encontrei uma pessoa lá, esse testemunho é muito forte, marcou a minha vida, eu não sei, eu não peguei, tá, porque eu não estava nada preparado, mas foi marcado. 8 meses chegou um rapaz lá, jovem, 16, 19 anos, barbudo, sem dente, cabeludo, e chegou assustado. Eu sempre faço uma triagem com eles, converso com eles, eu quero ouvir eles. O que te fez você cair? O que te fez você ir para a droga? Por que você foi para a droga? Por que você pegou esse caminho? E ele ele me contou a história dele. A história dele é que a mãe dele tinha 5 filhos, mora lá no Gramacho. Aí 2 filhos, a Tayane e ele, deu para o irmão, deu para o tio dele e os outros 2 deu para o outro tio. Então, quando a mãe quando o tio ia trabalhar, ficava com a mulher do tio deles. Então, essa mulher batia muito neles, batia muito, espancava. Até aí a senhora fala, às vezes, não é que é normal, mas isso acontece, né? Às vezes uma criança é levada, mas não é de espancar. Isso não é normal, isso não pode entrar na nossa cabeça, isso não tem que ser assim, mas não te assusta tanto. O que ele me contou, eu acho que é realidade, não foi história da carochinha que eu ouvi, foi história que, assim,
eu vi ali na prática, eu vi aquilo ali, a pessoa me falou aquilo ali, porque eu procurei saber a verdade. E essa mulher, a mulher do tio dele, enfiava o cabo de vassoura na parte íntima dele ali, dele e da irmã dele. Ele botava sal e fazia a sua necessidade e botava ele para comer as fezes e jogava sal na boca dele. Batia muito nele, a senhora. E assim, tem triagem que eu faço que às vezes eu choro, mas nessa daí eu chorei muito. Eu não consegui ficar tranquilo, duro, ali como pastor, me policiar. E esse jovem, até hoje, ele marcou a minha vida. Então, o meu sonho era... Porque o meu sonho até hoje é realizar o sonho deles. Eu só realizo o meu sonho quando eu realizo o sonho deles. O meu sonho só é realizado quando o sonho deles são realizados. E eu queria de tudo fazer aquele jovem ter uma vida digna. E eu tirei o documento daquele jovem. Eu ranquei... Hoje, a doutora Bruna Zacaria, a gente foi para pagar o cartão e ele começou a dar testemunho porque ele ia lá toda semana fazer o tratamento com ela, de botar os dentes, porque ele já não usava cocaína pelo nariz, ele usava pela boca. E ele falava que quando fazia o toque, é porque quebrava o dente, ele já ficava ligado na onda dele lá. Ele ficava em cemitério, ele ficava em galpão, ele ficava sozinho, ele falava que ele escutava, ele via o inimigo, ele conversava com os bichos ruins, né, que ele dizia ali. Então, o meu sonho é fazer alucinado, né? ele fazia que ele venha ter uma vida digna. Aí ele começou a se... Chegou lá barbudão, aí cortou o cabelo, foi ficando bonito, foi indo. Eu tenho as fotos todas dele nas minhas redes sociais, e ficou indo. E ali ele trouxe a doutora Bruna, ele, pô, cara, eu conversei da doutora Bruna com o senhor do projeto, vai lá conhecer ela, vai lá, tá te chamando, tá te chamando. Eu falei, se for de Deus, ela vai vir até aqui, Deus vai nos apresentar, vamos aguardar, não posso ir porque ela é doutora, para me chegar lá e beneficiar, porque não, deixa Deus trabalhar, ela estudou muito para ter aquela condição dela, eu não vou chegar lá, cara. Não, se for de Deus, Deus vai trazer ela. E assim, Deus trouxe a doutora Bruna até hoje é parceira nossa, até hoje ela nos ajuda, né? Através da vida dele. E ele foi ficando lá, doutora Rose, nós foi cuidando, ele dormia na minha casa. Ele era como nosso filho. Eu levava ele para o restaurante, eu levava ele no cinema, ele falava que ele não sabia o que era cinema. A gente no restaurante ele só sabia o que era comida de resto, que ele pegava no lixo. Ele com 10 anos aconteceu isso, aí a mulher foi ali, bateu com a cabeça, a mãe dele foi lá na casa e falou assim, o que é isso aí, esses hematomas? Aí ele falou, não, foi ela. Aí ela falou que isso é coisa de criança, ele se machucou e tá falando. Aí quando a mãe saiu, falou, agora eu vou acabar com a tua vida. Aí pegou a menina, começou a bater com a cabeça da menina, dando só no chão ali. O que aconteceu? A menina morreu. A irmã dele, de 1 ano e 8 meses, Tayane, morreu. E ele agora vai correr, vai sair para se livrar. Quando ele chega lá fora, ele consegue todo machucado já. Ele chama os pessoal e quando os pessoal vai na casa para ver a criança morta, a reação da mulher foi que ele matou a criança. Aquilo deu um choque no coração dele, ele começou a ficar na rua, começou a se envolver no mundo das drogas, ele falou que ele tinha ele tinha 1000 motivos para matar um por hora, mas ele falava que ele tinha um coração imenso, doutora, tinha um coração imenso, e eu comecei a ajudar ele ficava na minha casa, tem muitas fotos levando ele para a praia, ajudava, ele dormia na minha casa, eu saía, deixava ele com a minha filha, com as minhas filhas, com a minha esposa, era o nosso filho, e um dia, numa sexta-feira, ele estava com o dinheiro nosso lá para fazer o posto artesiano e chegou o interno que tinha que voltar para aquilo ali, porque o interno foi embora e aquele interno tinha discutido com ele e foi embora. Aquele interno começou a ameaçar ele, eu vou te matar, ele tinha um trauma. Na sexta-feira, na oração, ele falou, ele foi embora. De madrugada, aí eu fui procurar ele, eu sabia que eu tinha que procurar ele no cemitério, e eu invadi esses lugares todos, eu falava, eu vou achar ele. Isso foi numa sexta. No domingo eu comecei a chorar, conversando com a mãe dele, falando que eu não vou mais ver ele. Minha esposa, nós todos chorando em casa, foi um choque. E na terça-feira, na segunda-feira, a moça lá da assistência social ligou para o meu telefone
falando que se eu conhecia o Magno. Eu falei, claro que eu conheço, que eu vi o número de São Paulo. Não, ele está aqui no negócio do cais aqui e ele queria voltar, só que ele está sem passagem. Eu falei, não, fala com ele que eu vou pagar, fala com ele quando a senhora ligar, só deixa eu falar com ele porque eu consigo trazer ele para cá. E isso, não, ele vai vir amanhã, 10 horas. Isso foi na terça-feira, 10 horas vai vir. Aí, 10 horas eu liguei, ele não foi. Meio-dia eu liguei, ele não foi. Quando deu assim umas 2 horas, eu estava sentado no carro e veio uma policial, me ligou. Falando que acharam o Magno. Eu falei, está preso? Ela falou, não, quem dera, ele se matou, ele se jogou aqui da torre e acabou com a sua vida. Aí ali foi um choque para mim, aquilo ali foi, eu não queria ficar, não queria ter mais, mas aí eu queria ter com ele até o fim, independente dele levar o dinheiro da instituição. Ele não levou porque ele quis, ele teve um choque na mente dele, não importava o que ele queria. E assim, quando eu sentava lá no R3, tem um sofá, eu jogava a perna, a última vez foi isso, eu joguei a perna dele e falei, meu filho, eu vou batizar o teu filho, eu vou botar o nome, tu vai botar o nome dele, Wanderson, do meu nome. Aí tu vai ter uma televisão, tu vai abrir tua geladeira. Ele começou a chorar. Essa foi a última imagem que eu tinha dele. Assim, viu? E eu fui com ele até o fim. Eu falei, não vai acabar. Eu liguei para a mãe 7 meses grávida. Eu falei, a senhora está preparada para ouvir? Ela pode me falar, teu filho morreu. E assim, a mãe já estava esperando aquilo. A mãe já sabia que ele deu muito dor de cabeça. 19 anos. Ele morreu com 20, porque ele fez 20 com nós lá. E eu falei, olha só, eu não tenho como, por mais que ele estava aqui, eu não tenho nenhum vínculo documental com ele para me fazer o enterro dele. Eu preciso fazer o enterro dele, eu preciso dar um enterro nele digno. E ela falou assim, mas como? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, olha só, eu também não tenho. E graças a Deus a gente não tinha, mas assim, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22, versículo 1, que é melhor ter um bom nome do que a riqueza da terra. Então, um bom nome, ele abre porta. Eu comecei a fazer os contatos, eu preciso fazer o enterro, eu preciso levar a família, então as pessoas me ajudou. Eu peguei ela 10 horas na terça-feira à noite, 10 horas, eu peguei ela, levei ela e tinha que levar o esposo dela, porque ela, grávida, sozinha, não queria ir. Eu falei, não, vamos embora, o importante é fazer. Até na morte dele, depois de morto, ele assim, foi abençoado, porque quando eu cheguei lá aquele trâmite que tem, vai aqui, vai no ML, vai na delegacia. Eu fiz aquilo tudo, de Uber para lá, de Uber para cá. E quando eu cheguei na liberação do corpo, que foi liberado, que tinha que ir para a funerária, quando eu cheguei na funerária, o rapaz falou o valor do negócio, do enterro, e falou que era para outro dia. Eu falei, rapaz, isso daí... Eu contei essa história para a senhora, o rapaz funerário, o cara está acostumado a lidar com muitas vidas, né? E ele viu que eu estava ali pranto, eu estava sofrendo, que eu sofri assim, 2 meses eu fiquei sofrendo assim. E ele falou para mim, pastor, o senhor não vai gastar R$1 com ele. Eu vou abençoar esse enterro para ele, você não vai precisar pagar. Só que, porém, é amanhã. Aí eu falei, tem problema, eu só vi um hotel perto do cemitério que... Ele, não, tudo bem. Aí ele foi e ligou lá para o outro cara lá da funerária e falou a mesma história. Aí, assim, no mesmo dia, numa quarta-feira, 3 horas da tarde, já estava o corpo dele liberado. Não vai ser para quinta, não, vai ser vai ser hoje mesmo, 3 horas da tarde, aí lá na Vila Formosa. Aí fizemos o enterro dele, assim. Ele ainda no final ele falou, pastor, toma esses R$50 aqui. Eu falei, cara, eu não posso reter, eu não queria pegar, mas eu não posso fazer isso porque eu estou impedindo ele ser abençoado, porque a Bíblia diz que é melhor que receber. Aí eu peguei a mão dele assim, eu falei, cara, que Deus multiplique, que Deus te abençoe. E levei ele no enterro e comprei uma coroa, com aqueles R$50, comprei uma coroa. Ainda botou quer dizer, ali a despedida ficou mais bonita, né? É óbvio que a sua história, né, de relação com esse trabalho, com as pessoas, né, que passam por aí, fica muito claro, né, e muito nítido do quanto que realmente isso faz parte da tua vida e do quanto o Senhor também vivencia, né? Vive cada momento, vive cada interno e vive também
cada história. E o senhor está realmente de parabéns e o trabalho é muito lindo, muito bonito o seu trabalho.